Pessoal, seguinte, durante os 25 anos, mais ou menos, que eu gerenciei o futebol do Rachão lá no clube, eu gostava de colocar apelido nas pessoas. E muita gente não entendia direito isso aí, mas isso eu usava para poder equacionar direitinho lá o andamento do futebol. Porque, por exemplo, tem a época que Lucas tinha uns 3 ou 4. Antônio, José, então, de montão. Então, a hora de formar os times, não dá para falar agora é o Lucas ou agora é o José, não. Então, eu colocava apelido, né, nas pessoas, que aí facilitava colocar, fazer, confeccionar a lista dos jogos. E eu sempre procurava alguns apelidos assim, bastante pitoresco para marcar bem a pessoa. Outra coisa também que eu me baseei foi no teatro grego, lá da época de Sócrates, Aristóteles, entende? Porque o teatro grego, os atores, eles usavam máscaras. Não era assim de cara limpa como agora. Por que isso? Porque os atores eram pessoas da nobreza grega. E eles não queriam representar uma comédia, um drama com a sua própria face. Então usava-se máscaras, né? A máscara tem uma importância muito grande na dramaturgia, certo? Então eu usava os apelidos, mas eu não usava lá no clube apelidos para médicos. Um caso bastante pitoresco foi quando o Marcão e os seus filhos apareceram no clube. Eu não sabia que ele era médico. Então, de cara, eu já coloquei apelido nele e nos meninos também, certo? Mas mais tarde eu fiquei sabendo que o Marcão era médico, excelente médico até. Então eu abandonei o apelido, né? Os médicos são aristocratas, né? Eles não gostam dessas coisas, essas brincadeiras aí. E não sou eu que vou brincar com o médico, né? Claro. Então eu pegava aquela meninada lá e colocava apelido nele. Pode ver que os médicos eu nunca coloquei apelidos. Eles não gostam disso, se sentem diminuídos. Então os apelidos que eu colocava lá era só para facilitar o gerenciamento da lista dos jogadores do Rachão. Por isso que eu colocava lá o nome, né, de Coruja, por exemplo, Cateto. Todos eram apelidos bem marcantes, assim, para individualizar a pessoa e facilitar a confecção das listas. Por isso a questão dos apelidos. Falou? Muita gente nunca ficou sabendo, achavam que eu gostava de colocar apelidos, né? Mas eu nunca coloquei apelido assim para desmerecer a pessoa, entende? Nada disso. Para melhorar a gerenciamento da lista, e também eu gostava muito do teatro grego, onde as máscaras eram importantes. Então, se o Coruja, por exemplo, tivesse uma discussão com alguma pessoa lá, com Maurício, por exemplo, então era o Coruja, não era aquele rapaz que tem um nome lá, que no caso dele eu nem sei qual é. Entende? Então é o Coruja, é o Cateto, entende? Que é uma coisa própria lá do futebol. Parece bobagem, mas funciona. É isso aí.